conversei com algumas pessoas que conhecem pessoas de dentro do Palmeiras, da comissão ali, e fiquei sabendo hoje que havia um plano para Andreas Pereira ser titular contra o Inter. Ele seria titular contra... Ele teria esses 10 dias de treino agora durante a data FIFA. Seria titular contra o Inter. Já pro Abel ver no jogo, né? Porque treino é treino, jogo é jogo, né? E se ele fosse bem, ele já seria titular contra o River no jogo de ida da Libertadores. Mas a convocação fez com que ele não vá ficar durante esse período de treinos. Não vai dar pro Abel passar as dinâmicas para ele. E aí o plano mudou. O que era para ser o Andreas Pereira titular contra o River na ida, ele vai ser só na volta, porque não vai dar tempo de ele se acostumar com o time titular. Qual que é a sua opinião sobre isso? Até onde essa convocação... É porque assim, é o sonho do cara, né? Mas, pô, prejudicou o novo clube. O que você acha disso? Sim. Provavelmente, eu sempre destaco isso, a proximidade da Copa do Mundo, né? Falta poucos meses, então é isso que é a oportunidade da janela. Talvez se não fosse a Copa do Mundo, o Andreas Pereira ele estaria na Premier League, ele estaria ali tentando minar o seu espaço no futebol europeu, porque ele tem um futebol para isso. Então não adianta também lutar contra aquilo que foi uma boa influência para o cara voltar para o Brasil, porque para mim foi a seleção brasileira. Então, a partir do momento que ele já ganha esse gás e ir para a seleção, você tem que pensar no lado do jogador, que já vai ter uma motivação a mais. E aí, quem sabe, usar um pouco da movimentação dele, observar, para tentar encaixar no Palmeiras. Eu, particularmente, tá? A seleção brasileira, semelhante ao Palmeiras, não tem um meia de criação. Tem o Rafinha ali atuando com uma proximidade diária, mas não tem um camisa 10 em meia de criação. Eu não sei se o Ancelotti vai, por exemplo, testar o Andreas Pereira no lugar do Bruno Guimarães, ou se vai colocar ele nesse meio de campo um pouco mais ali como um terceiro volante para ajudar nesse setor de criação. E isso é exatamente o questionamento que temos do encaixe dele com o Palmeiras. Para muitos, de bate e pronto, ele é no lugar do Lucas Evangelista. Até porque nessa nova forma do Palmeiras de jogar, né, com dupla de ataque, com os meias vindo por dentro, com os alas, laterais, né, virando alas, o Aníbal Moreno afunda e quem faz esse meia central um pouco mais avançado é o Evangelista, né? Que é justamente que se o Abel colocar o Andreas Pereira no lugar do Evangelista, talvez seja a posição que o Andreas Pereira mais rende, né? Como esse meio campista que funciona até um pouco mais à frente, né? Eu tenho as minhas ressalvas. Eu vi boas partidas do Lucas Evangelista, que para muitos acham que eu tô falando coisas fora, assim, da realidade. Mas é porque o Lucas Evangelista, ele tem uma saída de bola. É um passe mais curto, né? Não é aquela poliprofundidade que você se espera ali de uma saída de um jogador um pouco mais técnico do que ele, mas que ele tem uma boa contribuição. Então dá talvez para jogar ele junto com o Andreas. E aí, já que não tem como encaixar o Andreas nos treinamentos por conta dessa convocação, resta estudar um pouco também do como vai ser utilizado ele para a seleção brasileira. Até para você tentar encaixar os dois mundos, porque a tendência é que não pare aí as convocações do Andreas. Isso já é um fato. Então, provavelmente, até porque eu estava até pensando sobre isso, a questão volantes, há poucos anos eu via muitos nomes. Para mim ia ser Danilo, ia ser André, né, o próprio Bruno Guimarães, aí eu volto do Casemiro. Só que hoje eu não vejo o Danilo pronto, eu não vejo o André pronto. Eu não sei como vai ser. Então, o próprio Bruno Guimarães, né? O próprio Bruno Guimarães nunca se afirmou na seleção, né? Não, tem muitas críticas em cima dele. Embora que pra mim é um grande jogador, mas há muitas críticas. Então, pode ser até que o Brasil encontre ali esse esquema com 4 atacantes, com o Rafinha sendo mais centralizado e o André substituir o lugar do Bruno Guimarães. Então, o jeito vai ser isso. Eu, particularmente, acho que é uma peça muito importante para você não pensar nela na decisão contra o River, principalmente no jogo de ida lá no Monumental, que é uma partida que, na minha opinião, por mais que é um River enfraquecido, o Palmeiras precisa vir com o meio de campo forte. Eu vou falar isso por quê? Eu vou usar como base 2020. Não é o mesmo time, mas é o mesmo treinador. E o Palmeiras ganhou do River em 2020 muito pelo meio de campo com o Scarpa e Gabriel Menino, que fez uma partida honrosa, principalmente o Gabriel Menino. E aí, você hoje tem um jogador que tem um estilo semelhante, só que com uma qualidade triplicada em comparativo com o Gabriel Menino. Então, pode ser que o Galhardo, ele cedo
espaços pelo meio, como ele cedeu naquela contra o River 2020, né? Que o Palmeiras jogou com o Marcos Rocha ali como um terceiro zagueiro e o time saindo com o Scarpa de ala, que pode ser o que é o Felipe Anderson hoje, e com o Gabriel Menino ajudando por ali, que é o que o Andreas pode ser hoje. Então eu enxergo isso, então acho essa possibilidade. E aí, se o cara vir com esse preparo, se ele jogar pela seleção e vir com esse preparo, pra mim, nada pode possibilitar do Abel montar um esquema semelhante e usar o Andrés, que pra mim é a peça-chave pra essa Libertadores. Cara, você deu um bom ponto aqui agora. O Maicon mandou aqui, ó. Como diria o Chorão, camisa 10 joga bola até na chuva. Pô, eu assino embaixo. A rapaziada que mandou Live Pix, eu tô vendo aqui no chat. Daqui a pouco eu vejo todos de uma vez, assim. Então, mas podem mandar, sigam mandando. E agora que você deu esse ponto, a info que eu trouxe, que chegou a mim, é que ele seria testado justamente no lugar do Evangelista. E se ele tem, defensivamente, ele não é assim um primor, né? O negócio dele é atacar, talvez ele precisasse de muitos treinos mesmo para se adaptar ali. Sem esses treinos, e agora você deu um ponto sensacional. É bem possível até que ele seja titular mesmo, mas não no lugar do Evangelista, né? Formando um trio com o Evangelista e com algum primeiro volante, né? O que você acha? Que o Abel pode vir de 3 volantes, contando o Andrés como um terceiro? Então, é porque assim, eu vejo que muita galera tem um preconceito quando você fala 3 volantes. Quando você fala 3 volantes, pra muitos já é um time totalmente recuado e covarde. Mas você tem que analisar um pouco a técnica desses volantes. Por exemplo, quando o Palmeiras jogava com o Richard Rios ali como um terceiro volante, ele era um cara que contribuía para a criação. Se você voltar lá no passado de 2016, que para mim o time do Palmeiras de 2016 é um time que sempre vai ter inúmeros exemplos técnicos daquele time, o Moisés jogava como um terceiro volante. E o Moisés saía para o setor de criação, tanto que o Moisés foi uma peça-chave para a conquista do Renner do Palmeiras. Então, nem sempre os 3 volantes quer dizer que é um time totalmente recuado, é um paredão que só tá com chutão. Não, é uma estratégia. Por quê? O futebol... Aí a gente vai viajar, né? Já que sabadão, vamos aproveitar aí daquela viajada. Muito camisa 10 hoje virou camisa 8. E eu falo essa referência não exatamente só pela numeração, mas pelo estilo. Muito meia de categoria de base, hoje é ensinado a voltar a marcar. Então, quando você joga com 3 volantes, provavelmente você tá com meia. Um desses volantes tem uma característica de criação, mas que volta para jogar na marcação. Tanto que o Richard Rios, se você pega o histórico dele, ele era um jogador de futsal, é um jogador de criação. Eu acredito que ele tenha sido projetado para ser o meia, mas a tendência do futebol hoje trava os meias, trava os camisas 10. Talvez o Andreas Pereira, por isso que eu falo, se eu vir com 3 volantes por ali, não vai ser necessariamente um time todo fechado, um time covarde. Como pode acontecer também de jogar um Felipe Anderson e Veiga juntos e o Veiga tá toda hora voltando ali pra marcar, como aconteceu na decisão contra o São Paulo na semifinal. E o Veiga, você não imagina o Veiga voltando pra marcar. Você não imaginava em outra época, ainda mais que ele é um meio atacante. Mas contra o São Paulo na semifinal, ele jogou ali muito recuado. Então, não tem que ser só pelo que tá no papel, mas pelo estilo jogado. Por isso que eu acho que eu não sacaria de cara o Lucas Evangelista, até porque nem é o perfil do Abel Ferreira sacar. E, gente, esse latido é do meu cachorro, o nome dele é Dudu. Eu não revelo meu time, mas o nome dele é Dudu. Coitado, né? Mas tudo bem. Seguimos. E ele... Então, assim, o Lucas Evangelista, pra mim, não é perfil do Abel, até porque o Lucas Evangelista está em uma certa crescente, olhando tecnicamente. Felipe Anderson também eu não sacaria, mas pode jogar um pouco mais avançado ali pelo lado direito, não especificamente como um ponta, mas como um próprio meio aberto pelo lado direito, como o Scarpa jogou muitas vezes. E aí o Andreas Pereira um pouco mais centralizado, fazendo ali essa função ali de meia/volante, que é aquele cara que se divide entre o setor de criação e ajuda no setor de marcação. Pra mim, eu acho que é um meio de campo que pode dar muita liga. Eu concordo, é um bom ponto. Agora eu já tô indo muito por esse lado. Agora que ele não vai ter tempo para treinar e tudo mais, o ideal é utilizar ele conforme o melhor que ele entrega e que ele esteja acostumado, né? Que é ser esse terceiro homem de meio campo, né? Então, muito possivelmente o Abel vai botar ele ali junto com o Evangelista, né? Muito possivelmente, ainda mais no jogo fora de casa. O Abel que... Pô, o capítulo Palmeiras e River em 2020, que eu acho que o jogo já foi em 21, ou foi no fim de 20? Foi no final de 2020. Foi no final, né? Tinha ali do ano novo. Aquele jogo foi um dos grandes capítulos do livro do Abel, né? Então, assim,
talvez ele possa repetir isso. Inclusive, eu acho que eu vou ler esse capítulo de novo pra dar uma estudada pra esse jogo. Porque se bobear, ele vai fazer algo igual. Eu usei muito esse capítulo pra debate, porque na época eu já tinha essa visão que ele jogou um esquema parecido com 3 zagueiros. Porque quando o Abel Ferreira ele emplacou esse esquema de 3 zagueiros ali em 2023, era uma enxurrada de críticas, né? E aí, eu lembro que na minha visão de jogo naquela época, eu vi o Marcos Rocha muito preso na linha defensiva. Ele não saía pro jogo, ele não descia pro jogo, né? E eu não tenho certeza da escalação, mas se não me engano, jogou Patrick, Danilo, Gabriel Menino. Contra o River, foi os 3 meninos da base. Foi os 3 meninos da base, que é esse. E o Scarpa, E o Scarpa, apesar dele ser o meia do time, ele era esse cara que tinha a função de cair como um ala, né? Na saída de 3. O Palmeiras fazia um meio campo muito robusto com 5, né? Um meia caindo na ala, um lateral subindo como ala e os 3 volantes. O que daria para fazer com esse trio de volantes agora, né? No caso aí, subiria o Kelvin e o Maurício faria essa ala, né? Ele que seria a princípio meia, mas ele faria essa ala. Poderia ser até qualquer outro, né? O Felipe Anderson, enfim. 3 zagueiros. Agora você vai me falar, 3 volantes. Agora você vai me falar que o Palmeiras jogou recuado aquela partida? Jogou covardemente aquela partida? Não. E então, digo mais, teve dupla de ataque. E do mesmo jeito que tem Flaco e Vitor Roque, hoje tinha Luiz Adriano e Rony. Luiz Adriano saindo pro Rony atacar o espaço. Acho que dá pra ele emular o mesmo time. E você vê, às vezes, pode acontecer até do Riai entrar pro jogo ali fazendo essa composição na parte defensiva, porque o Kelvin ele é muito de apoio. E o Riai ele tem essa característica mais defensiva. E aí soltar um pouco mais, talvez, o Piquerez, pode acontecer. Não. E aí o Felipe Anderson ficava um pouco mais responsável pela ala direita. Essa partida, aquela partida dos 3-0 contra o River Plate, né? Pra mim foi um dos duelos mais lindos da carreira do Abel. Assim, eu lembro daquele jogo com, assim, cara, que aula, porque você esperava o Palmeiras vir com empate 0-0. E esse esquema, por isso que eu sempre gosto de estudar esse jogo, porque ele foi pra cima de um técnico que até então era o melhor da América do Sul, que era o Galhardo, tipo, cara de jogada Libertadores, era recém-finalista da Libertadores anterior. E o Abel, ele deu uma aula com aquele time que hoje eu vejo peças que dá para repetir esse feito. Só que aí, na teoria, teria até um desempenho ainda melhor, porque é um River Plate muito mais enfraquecido em comparativo com 2020. Tem essa grande diferença. O Abel, esse foi, acho que, a grande aula dele. E muita gente, isso é bom a gente lembrar também, porque tem muita gente que critica o Abel quando ele inventa muito. Às vezes ele muda o time do nada e dá errado. E acontece. Esse jogo foi um caso que ele mudou, porque não era essa escalação que ele estava usando, ele mudou só para esse jogo e aconteceu o que aconteceu, né? Então tem os exemplos positivos também das mudanças do Abel, porque a galera tá com um pouco de raiva do Abel, então só lembra do negativo, né? O positivo a galera agora não lembra. Aí quando eu lembro, eu sou o passapano. Esse foi mais um corte das lives do Calma Parmeiro. Deixa o like, se inscreve aqui e deixa a sua opinião. Mas considere se tornar membro do Calma Parmeiro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto, mas também você participa das lives como convidado ou na arquibancada dos membros do Calma Parmeiro. E sim, na arquibancada dos membros, enquanto eu tô fazendo a análise em tempo real dos jogos, você tá aqui por áudio comentando comigo, fechou? Então torne-se membro do Calma Parmeiro, deixa o like, se inscreve no canal, pelo menos para dar aquela forcinha. E tá passando outros vídeos aí, assiste aí e bora conhecer o meu trabalho aqui, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, avante palestra!